tentou se esconder, não. Ela foi ali tomar uma cerveja para comemorar a morte do companheiro. 12:02, tá feio, gente, o mundo tá acabando, estamos no caminho aí já, tá? Um julgamento de mais de 11 horas. A gente está acompanhando essa história desde a semana passada. O Vinícius, que está aqui, ó, foi condenado a 66 anos. Quem é o Vinícius, Juliano? Você lembra da história que a gente falou de Jacarezinho? Ele matou a Ellen, a companheira, matou a Ana Clara, a enteada de 4 anos, matou o Anthony, o filhinho dele, de só 19 dias. O crime foi cometido, essa série de crimes, em maio de 2023. 2 anos depois, vem a condenação. Havia uma enorme expectativa em cima dessa história. Afinal de contas, ele não estava mais com a Ellen, tá? Eles já estavam separados, o relacionamento já não vinha bem. Só que é aquela história, ele não se conformava com o fim do relacionamento. Você esteve, Wesley, semana passada, você conversou com a família da Ellen, uma jovem cheia de sonhos, que morreu aos 21 anos. 2 filhos, uma mulher que estava realizada com aquela sensação de ser mãe, de ter podido colocar 2 seres lindos nesse mundo. Você falou com essa família que clamava por justiça. Eu me lembro até que a irmã da Ellen pediu para não mostrar o rosto aqui, porque eles tinham muito medo. Eles não sabiam se o Vinícius ia ou não ficar preso, se ele ia ou não ser condenado. Sim, gente, no Brasil é assim. Por mais que a gente saiba que ele cometeu esses crimes bárbaros, alguém consegue garantir a condenação? E outra coisa, tá? Não é porque eu tô falando aqui que ele foi condenado a 66 anos que ele vai ficar preso, tá? Primeiro que no Brasil, o máximo que se fica preso são 30 anos. E outra coisa, tá? Com a série de benefícios que a legislação tem, mesmo para quem comete crimes hediondos, bom, a gente falou muito nos últimos tempos aqui do caso da Suzane von Richthofen. Gente, ela matou os pais ao lado do então namorado e do cunhado. E, pô, saiu com 15 anos. Então, assim, a lei no Brasil, infelizmente, ela não pune como deveria e acaba incentivando a impunidade. Nesse caso, Wesley, ele já saiu de lá para seguir preso, já estava preso, né? Mas agora com a alcunha de condenado. Já estava preso preventivamente, agora continua então cumprindo a pena que foi determinada em mais de 66 anos de prisão. É uma pena dura, era o que a família da Ellen esperava, inclusive quando nós conversamos com a advogada, assistente de acusação e também com a irmã dela, sim, havia um temor, né, pela impunidade, mas eles acreditavam que ele seria condenado. O que eles queriam era uma pena dura, uma pena que realmente fosse de acordo com a gravidade do crime que ele cometeu. E agora sim chegou essa resposta para a família, 66 anos de prisão em regime fechado. Você comentava, né, Juliano, que a Ellen estava no melhor momento da vida dela. Aos 21 anos, quando morreu, já era mãe de 2 filhos, né? O pequeno Anthony, de aproximadamente 20 dias, que era filho do Vinícius, e a Ana Clara, de 4 anos. Os 3 foram assassinados, né? E agora o Vinícius foi condenado por esse crime. O detalhe, essa pena é muito forte, eu tenho aqui inclusive ela desmembrada para vocês entenderem. Ele foi condenado pelo feminicídio da Ellen Craveiro Vasconcelos, que era a companheira dele, eles já estavam separados, era a mãe do filho dele, por 15 anos e 7 meses de prisão. Ela foi morta com uma facada no pescoço, segundo a investigação. Em relação ao feminicídio da Ana Clara Vasconcelos, a pena de 26 anos e 5 meses de prisão. A Ana Clara apenas 4 anos, teria sido morta ali por estrangulamento, asfixia, segundo a investigação. A morte do bebê Anthony, ele pegou uma pena de 22 anos e 11 meses, que também teria sido morto por asfixia. O detalhe que também chamou a atenção nesse júri, que ele foi condenado também a 1 ano de prisão pelo crime de furto. Ah, como assim? Olha só o que aconteceu neste caso. Ele teria cometido o crime, teria então matado ali as 3 pessoas e depois, segundo a investigação, ele voltou na casa com os corpos lá dentro e levou um botijão de gás e também o celular da própria Ellen.
A intenção, segundo a investigação, seria vender esses objetos. Então, por isso, ele também foi condenado pelo crime de furto. O Tribunal do Júri aconteceu na última sexta-feira, uma ampla cobertura aqui na RIC TV. Estamos acompanhando esse caso de perto desde o início. E agora nós temos, inclusive, um trecho da fala do Vinícius no Tribunal do Júri. Ressalto, ele respondeu apenas as perguntas da advogada de defesa, ou seja, que defendia ele nesse Tribunal do Júri, e trouxe alguns detalhes de como tudo teria acontecido segundo a versão deste jovem. Vamos ouvir agora aqui na tela do BG. A gente teve uma briga, aí eu perdi a cabeça e aconteceu tudo o que aconteceu. Vocês tinham... Deu um branco na minha mente e aconteceu o que aconteceu. Uhum. Vocês já tinham brigas anteriores? Era uma relação conturbada? Não. E a questão das crianças, como ali, principalmente a Ana, né, que você conviveu mais, tinha um afeto por ela? Normal. Uhum. Quanto tempo durou o relacionamento entre você e a Ellen? Há alguns meses. Uns 8, 9 meses, eu acho. Uhum. Me lembro. Vocês chegaram a morar junto naquela residência ali? Na onde ela estava morando, não. Morei no fundo da casa da minha avó com ela há alguns meses. Uhum. E aí, naquela situação que houve, vocês não estavam namorando, vocês não estavam juntos? Não. Tá aí, gente. Vamos seguir acompanhando esse caso, tá? Obviamente que agora a Ellen não volta, a Ana Clara não volta, o Anthony não volta, mas aos poucos para a família, a dor da perda vai se transformar em saudade quando se vê a justiça sendo feita, tá? E é isso que a gente está acompanhando nesse caso agora. Aliás, Wesley, a gente começa a perceber que a justiça vai acelerando um pouco a tramitação desses processos, né? Porque se a gente imaginar que o Vinícius cometeu esse crime em maio de 2023 e agora, 2 anos e 1 mês depois, ele é julgado e condenado, a gente estava acostumado, né, Wesley, a ver casos assim em que a justiça demorava 10, 20 anos para ser feita. Eu acho que isso é algo que a gente precisa exaltar e tomara que seja mais rápido ainda. Quando a gente vê naqueles filmes, naquelas séries americanas, Wesley, isso acontece lá. A pessoa sendo julgada 2 dias, 3 dias, 1 semana depois, que a gente possa ter isso. Lógico, depois de um trabalho de apuração feito pela polícia, de um bom inquérito policial, mas que isso aconteça cada vez mais rápido, para acabar com a sensação de impunidade, para devolver para essas famílias que perderam seus entes queridos o direito de viver, porque uma família acaba depois de um crime desses enquanto a justiça não é feita, né, Wesley? Até porque depois que o inquérito é concluído, encaminhado ao Ministério Público, oferecida a denúncia pelo MP e aceita pela Justiça, aí não tem outro caminho, né? O Tribunal do Júri, é o julgamento. Então, como você bem colocou, depois de todo esse procedimento de investigação, o que acontece, infelizmente, no Brasil é que demora muito para o julgamento acontecer e cabem diversos recursos, vão prolongando esses casos e, infelizmente, para as famílias é muito triste. No caso de Jacarezinho, que nós mostramos aqui, né, relativamente foi rápido, 2 anos, e o trabalho da polícia também foi bem rápido, porque ele foi preso praticamente 1 semana depois do crime. Ele chegou a ir no velório, chorou na frente dos familiares e depois foi descoberto que ele teria cometido esse crime gravíssimo. Agora está condenado. Como exemplo, né, Juliana, a gente pode colocar até o caso da Eduarda Shigematsu, que é de Rolândia, uma menina, uma criança de 11 anos, que segundo a investigação teria sido morta pelo próprio pai. Ele segue preso, ele nega que teria cometido esse crime, mas até hoje não teve um desfecho, até hoje não teve um julgamento. Então todo mundo fica aguardando por isso, para a gente mostrar como a justiça é lenta. No caso da Eduarda Shigematsu, já foram diversos recursos e até hoje o Tribunal do Júri ainda não foi realizado, Juliano. Infelizmente, né, Wesley? Uma regra para isso. O Wesley lembrou muito bem o caso da Eduarda, que já... O caso da Eduarda aconteceu em que ano, Wesley? Eu lembro que eu estava aqui à época. É um caso de 2019, não é? Ou 2020? Isso. Abril de 2019 aconteceu o caso, bem no início do ano de 2019.
caso já completou 6 anos e por conta dessa possibilidade de recursos, essa possibilidade de brechas na lei, até agora, nem o pai, nem a avó foram julgados por esse crime. Então eu acho que assim, a gente precisa entender que possível é, se o Vinícius já foi julgado e foi condenado por esse crime de Jacarezinho, que a gente passe a ter essa conduta, que a gente passe a ter esse trâmite mais rápido em todos os casos. É isso que a gente deseja. Wesley, já você volta comigo.